Olá a todos, o meu nome é Lúcia Ribeiro e sou interna de Doenças Infecciosas do Hospital São João. Sou também professora da APNA, que é uma academia que se dedica a preparar os alunos para esta prova nacional de seriação, que é a PNA. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o Covid-19. Parecendo que não, ou se calhar parecendo bem que sim, já vai quase um ano desde que tudo isto começou. E a verdade é que desde o início muitas coisas têm mudado, tanto a nível diagnóstico como a nível tratamento. E a própria clínica tem variado um bocadinho com o surgimento de novas variantes. Portanto, hoje vamos fazer um resumo daquilo que se sabe até agora, fevereiro de 2021. É um tema que não está na matriz para a PNA, mas que é algo tão relevante e tão atual que é expectável e possível que coloquem uma questão sobre isto. Tendo isto já em conta, já no segundo manual da APNA temos um pequeno capítulo que fala aqui um bocadinho sobre o Covid-19 e nas aulas temos vindo a fazer uma revisão, temos vindo a atualizar o conhecimento que vamos adquirindo ao longo do tempo. Portanto, o Covid faz parte de uma família que já anda connosco humanos há bastante tempo, que é aqui a família dos coronavírus. Normalmente são vírus que dão uma clínica respiratória ligeira e não preocupante, mas que já nos assustaram aqui há alguns anos com o aparecimento do SARS e do MERS. Se lembram, o SARS apareceu na Ásia e o MERS apareceu posteriormente no Médio Oriente e tinham taxas de mortalidade realmente muito assustadoras. O SARS andava ali à volta dos 10% e o MERS à volta de 30%. Ainda assim, cada um, individualmente, matou cerca de 800 pessoas. E porquê é que isto aconteceu? Porquê é que conseguimos controlar tão bem estes coronavírus e não conseguimos controlar o novo Covid-19? É que tanto um como o outro, quando estavam sintomáticos, é quando tinham transmissibilidade. O que contrasta aqui um bocadinho com o Covid-19. O Covid-19 consegue andar um bocadinho escondido na sociedade porque o indivíduo está sintomático e já está a transmitir a doença e por isso foi um bocadinho difícil controlar e chegou a um ponto que realmente nos saiu das mãos e chegou-se ao ponto onde chegamos agora e há quantidade enorme de doentes Covid-19 no mundo. O Covid é uma zoonose, não se sabe muito bem se veio do pangolim ou se veio do morcego, ainda é algo que está em discussão, e é um vírus da ARN. Portanto, tem uma capacidade de mutação presente e esta capacidade de mutação que faz com que surjam novas variantes. E é realmente são realmente as variantes que têm estado à baila nos telejornais e nas notícias. E porquê? Porque realmente algumas delas tornam-se mais perigosas, às vezes não tanto pela clínica, mas pela capacidade de transmissibilidade. Quando estamos a falar, por exemplo, da variante britânica, aquilo que realmente nos preocupa é que ela é muito mais transmissível. Ou seja, muito mais rapidamente temos muito mais pessoas infectadas, o que faz com que os sistemas de saúde tenham maior dificuldade em responder a tudo isto. Outra coisa que temos visto, mais na clínica, ainda não há grande prova de tal a nível de estudos, mas se calhar vamos saber isto daqui a uns tempos, é que os doentes agora nos estão a aparecer mais tarde. O habitual é eles começarem a aparecer a partir de uma semana de sintomas. Faziam uma semana de sintomas, estavam a agravar, começavam a precisar de mais oxigênio e vinham ao hospital. E depois, de forma gradual, íamos aumentando o oxigênio que eles precisavam. O que acontece agora? Nós temos doentes que nos aparecem ao fim de 2 semanas, às vezes, fazem quase 14 dias pós-teste positivo, e nos aparecem com um rápido agravamento dos sintomas, que são capazes de nos aparecer no serviço de urgência a precisarem, imaginem, de uma cândula nasal a 1 litro e de repente em 24 horas estamos a colocá-los nos intensivos. E achamos que isto possa ser algo derivado das novas variantes, porque é realmente uma mudança do paradigma clínico que andávamos a observar até agora. Chamo só a atenção aqui para a proteína S, a proteína Spike, que é uma proteína que está na cápsula do vírus e é contra ela que nós estamos a criar a vacina ou é contra ela que nós estamos a criar a imunidade. Portanto, a forma de transmissibilidade, falando aqui um bocadinho, é algo que tem gerado muitas dúvidas e muitos medos, muitos receios. O que é que sabemos? A melhor forma que o vírus tem para se propagar de uma pessoa para outra é com gotículas. É realmente aquilo que é mais comprovado. Por isso é que nós recomendamos, e é mesmo obrigatória, a utilização de máscaras cirúrgicas, porque vão prevenir esta passagem de gotículas entre pessoas.
Aerossolização. Falou-se muito sobre isto e é por causa da aerossolização que se utilizam, por exemplo, as máscaras P2, aquelas bico de pato, mas parece que o risco de transmitir Covid por aerossolização só se coloca, ou coloca-se principalmente, quando estamos a fazer algum procedimento invasivo aos doentes. Imaginem que o doente está ali com muito ruído de transmissão, está ali realmente com ruídos muito audíveis, mesmo sem estetoscópio, e está a precisar de aspiração de secreções. Ok, temos que fazer a aspiração de secreções realmente com uma P2, porque será muito perigoso não fazer com uma P2. Ou uma broncoscopia também irá criar aerossolização. Claro que na prática, e tendo em conta que é um vírus novo e que todo o cuidado é pouco, o que nós temos feito nos hospitais e o que vocês veem na televisão é que utilizamos o kit completo. Ou seja, utilizamos a nossa P2, o nosso bico de pato, os óculos ou a viseira, a touca e depois um fato para o corpo e as luvas, normalmente 2 pares de luvas e eventualmente também proteção para os sapatos. Se bem que aqui a transmissão de contacto com superfícies tem realmente sido muito pouca e há dúvida se realmente chega a ser alguma percentagem, a ter alguma importância. De qualquer maneira, a ter alguma importância será a nível hospitalar, onde a carga vírica pode ser muito grande em determinada superfície, ou a nível de domicílio, imaginando como uma pessoa passa o tempo todo que está confinada no quarto, se calhar o quarto vai ter uma grande quantidade de vírica nas superfícies. Quanto ao período de incubação, anda ali a rondar os 4 dias, sendo que pode ir até aos 14 dias, e depois destes 4 dias começa então a doença a surgir no indivíduo. Não se sabe muito bem qual é o período de transmissibilidade, mas acredita-se que começa cerca de 1 a 3 dias antes dos sintomas e realmente isto é o grande problema do Covid-19, é que o doente está assintomático e está a passar a infecção a outras pessoas e durante a doença será o período onde transmite mais Covid-19, durante os 7, 10 primeiros dias da doença. Uma coisa muito importante e que realmente mudou aqui um bocadinho o paradigma do Covid é que detecção prolongada de RNA não indica infecciosidade prolongada. O que é que isto quer dizer? Se vocês se lembram, o ano passado, os primeiros doentes que tiveram Covid, muitos deles acabaram por estar 2 meses, 3 meses seguidos em casa porque tinham consecutivamente saragatoas positivas. Porquê? O que é que a saragatoa procura? Procura o RNA. Portanto, ele vai procurar e depois vai fazer muita multiplicação daquilo que encontra e pode ser positiva com cargas víricas muito baixinhas no organismo. Mas o que é que nós sabemos? Termos RNA detectável no doente não é sinónimo de ele estar a infectar alguém. Porquê? Chega a um ponto em que a quantidade de RNA que ele tem já é tão pequena que já não vai ter qualquer influência a nível de infecção de outros. E por isso, a DGS há pouquíssimo tempo lançou uma nova norma que nos permitiu fazer com que os hospitais ficassem um bocadinho mais livres e darmos alta aos doentes mais cedo. Ou seja, o que é que eles consideram? Se o indivíduo é assintomático, ou seja, sabe que tem a doença apenas porque fez o teste de Covid-19, após 10 dias do teste, podemos terminar as medidas de isolamento, ele tem alta e pode fazer a sua vida normalmente. Se, por outro lado, temos uma doença ligeira a moderada, e aqui o que faz a diferença entre ligeira, moderada e grave é a necessidade de oxigênio, um doente grave precisa de O2 para manter saturações acima de 90%. Portanto, na ligeira a moderada, vamos levantar medidas de isolamento 10 dias após os sintomas e num doente com uma doença grave ou então um doente com uma imunossupressão, porque admite-se que às vezes pode estar a fazer um shedding viral um bocadinho mais tempo porque a capacidade imunitária que ele tem não é tão boa como um imunocompetente. Aí vamos levantar medidas 20 dias após os sintomas. Aqui apenas uma salvaguarda. Podemos fazer isto e podemos dar as altas necessárias aos doentes, mas eles têm que estar com 3 dias de pirexia e com 3 dias de melhoria clínica. Portanto, se temos um doente na coorte de Covid e ele até teve uma doença ligeira moderada, passaram uns 10 dias, mas que fez febre nessa manhã, não vamos considerar que ele pode ir à sua vida, não vamos considerar que ele pode ir para um internamento não Covid. Vamos ficar com ele e vamos vigiar e também perceber se esta febre pode ser, por exemplo, uma pneumonia nosocomial
se o doente já estava há mais de 48 horas no hospital, que é o critério para termos uma pneumonia nosocomial, ou se a febre é apenas do Covid numa fase mais tardia. Quanto à epidemiologia, todos vocês estão bem a par do que tem acontecido a Portugal. Realmente, no início, em março do ano passado, em abril, maio do ano passado, portámos-nos lindamente, tivemos pouquíssimos casos, as coisas correram muito bem, mas infelizmente veio esta nova vaga e realmente varreu o país de cima a baixo. Foi uma coisa péssima e tivemos um número de casos que foi realmente assustador e muito mau a nível europeu e a nível mundial. Felizmente, e hoje são 20, portanto ontem estávamos aqui com os casos realmente a diminuir, 1940, pronto, e a ideia será mesmo essa, nós precisamos ter as coisas de tal forma que o número de infectados dê algum espaço para os hospitais respirarem e para conseguirem dar tudo aquilo que precisam. Ou seja, temos que ter capacidade para os nossos intensivos conseguirem responder, conseguirem dar alguma coisa aos nossos doentes, porque se o número de casos forem milhares por dia, nós realmente ficamos tão sem espaço, ou tão sem camas, ou tão sem meios, que não conseguimos dar tudo a toda a gente que necessita. Em Portugal, realmente, quem é mais afetado são as mulheres, 55%, mas é uma diferença muito pequenina, de 55 para 45. Como vocês já todos sabem, 80% dos doentes com Covid irão ter uma doença leve, sendo que 20% vão precisar de internamento e 5% poderão mesmo precisar de intensivos. A mortalidade é altamente variável, anda aqui entre os 2% e 7%. A mortalidade vai depender de muitas coisas, vai depender da capacidade de resposta dos hospitais, portanto, como vos falei há um bocadinho, se estivermos com um surto elevadíssimo, não temos tanta capacidade e a nossa mortalidade vai aumentar, mas também depende, por exemplo, do número de testes que fazemos. Em Taiwan, em que fizeram um rastreio quase universal à população de Taiwan, a mortalidade era mínima, o que é expectável, porque se estarmos todas as pessoas e conseguirmos descobrir até os casos assintomáticos de Covid, é normal que a mortalidade baixe um bocadinho. Mas, regra geral, anda aqui entre os 2% e 7%. E o que é que vai prever a severidade deste Covid? Existem vários fatores e vários deles vocês já estão totalmente a par. Uma coisa importante é a carga viral. O que parece e que os estudos têm demonstrado é que quanto maior for a carga viral inicial, mais grave poderá ser a doença. Ou seja, é totalmente diferente a alguém que se calhar apanhou algumas partículas virais a falar com um amigo, ou alguém que passou, em vez de estar a falar com um amigo, passou a tarde toda com esse amigo estarem infectado e que a carga viral que contraiu será maior. Depois da idade, nós temos visto isto e é fácil de observar que os idosos têm realmente uma maior mortalidade, uma maior propensão para as coisas correrem pior, até porque não têm tanta capacidade basal, os pulmões não serão tão bons como os de um jovem. Obesidade. E a obesidade tem sido aquilo que tem levado principalmente os jovens para os cuidados intensivos. Às vezes temos IMCs que são realmente muito, muito elevados e isto é fácil de perceber. Nós temos a caixa torácica e temos que a expandir e para conseguirmos respirar alguma coisa de jeito. E quando temos uma infecção por Covid e temos tanta área afetada, muitas vezes se tivermos ainda mais a massa extra, massa de gordura, entre aspas, ali a contrair os pulmões, estamos ali a fazer ainda mais restrição de tudo aquilo que nós precisávamos expandir e não conseguimos. Depois, fatores de risco cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão, a doença cardiovascular, têm sido realmente associados à doença mais grave, doença pulmonar e tabagismo. Se temos já uma doença pulmonar de base, se vamos colocar ainda em cima o Covid, é natural que as coisas corram um bocadinho pior. Doença renal crónica também tem sido associada a uma maior gravidade e depois neoplasias, principalmente as hematológicas, mas também pulmonares e metastáticas. São doentes que à partida já teriam um outcome pior e também não se esqueçam que às vezes são doentes que nós queremos elevar o nível de cuidados, mas se cá também já não conseguimos. Por exemplo, um doente que já tenha uma neoplasia muito avançada, que já esteja num estado quase de caquexia, colocar uma ventilação invasiva, às vezes pode ser muito agressivo para o doente e pode não trazer qualquer benefício. Quanto à doença em si, ela vai evoluindo em várias fases. O que vos quero chamar a atenção é que realmente no início temos sintomas mais ligeiros, temos febre, podemos ter diarreia, cefaleias. Depois passamos para uma segunda fase onde temos
principalmente sintomas pulmonares, como a dispneia, e a dispneia é daquelas coisas que são realmente estranhas nos doentes Covid. Porquê? Porque é totalmente natural vocês estarem num serviço de urgência, vos aparecer um doente com Covid à frente e colocarem o saturatómetro no dedo. Olham para a saturação e a saturação está ali nos 80% e perguntam ao doente se ele tem dispneia. E ele diz que não se passa nada, que não sente dispneia, que se sente bem. Isto é realmente algo estranho, algo assustador, mas que é muito associado aos doentes com Covid. São doentes que têm uma percepção da sua dispneia que é totalmente fora do que seria expectável. São doentes que precisam de oxigênio e que não reparam. E isto às vezes pode ser um bocadinho grave porque vai atrasar a procura dos doentes, a procura do serviço de saúde pelos doentes. E depois, reparem aqui na terceira fase, que tem um nome todo pomposo, que é a tempestade de citocinas. E esta tempestade de citocinas engloba muito, por exemplo, a IL-6. O que é isto? Basicamente, sabe-se que o Covid em si, o vírus, provoca a doença, mas outra coisa que agrava esta função respiratória, que agrava as lesões pulmonares, é a própria capacidade do próprio organismo de combater o vírus. Há uma resposta inflamatória exacerbada, uma resposta inflamatória de tal modo que estamos a fazer pior com a resposta inflamatória do que melhor, como seria expectável. E temos, por exemplo, o IL-6 envolvido nesta tempestade de citocinas produzidas pelo corpo. Há um fármaco que se tentou dar durante algum tempo, que é o tocilizumab, que é um anti-IL-6, e que se pensou que, ora bem, se os doentes estão a ficar piores porque estão a criar demasiada resposta anti-inflamatória e estão a criar demasiado IL-6, se calhar se frenarmos isto, ou seja, se separarmos ali o IL-6 com o tocilizumab, se calhar o doente vai ficar melhor. Era uma ideia ótima, pareceu ótima no papel, mas realmente não mostrou grande benefício. E vamos ver mais à frente que isso tem sido algo que é relativamente frequente nos doentes com Covid. É termos experimentado uma série de fármacos e nenhum deles ser consistentemente bom. Mas isto é algo que também é associado a vários vírus, não é algo só do Covid-19. Quanto à clínica, portanto, temos tosse em quase metade dos doentes e esta tosse é principalmente uma tosse seca. E se tiverem, por exemplo, um doente que está internado com Covid-19, uma insuficiência respiratória ligeira, a precisar de 2 litros, inicialmente com uma tosse seca que vai persistindo no internamento e que, imaginem, 7º, 8º dia, começa a agravar, começa a ficar com agravamento da dispneia, com uma tosse, começa a ficar mucosa. Tem aí que começar a pensar que se calhar a tosse que ele tem, a tosse mucosa, a expectoração, se calhar está aqui a traduzir uma infecção bacteriana. O que é que podemos fazer? Podemos fazer um exame de imagem, podemos tentar perceber se temos ali alguma consolidação, alguma coisa que nos faça pensar em alguma sobre-infecção bacteriana. Algo que também é importante referir é que inicialmente tratamos muitos dos nossos doentes com Covid com antibiótico, porque se assumia que eles começavam a fazer febres, começavam a agravar e que isto era tudo sobre infecção. A verdade é que estudos mais recentes nos têm mostrado que não há assim tanta infecção bacteriana comprovada. É possível e é normal um doente com Covid ao 7º dia começar com a sua insuficiência respiratória a agravar e começar a ter picos febris, isto ser apenas e só do Covid. Portanto, temos sempre que olhar individualmente para cada um dos doentes e perceber se eles estão a sobreinfectar ou não, se estão ou não a ter ali uma infecção bacteriana em cima. Uma análise que nos pode ajudar é a procalcitonina. A procalcitonina, ou PCT, é basicamente uma análise que podemos pedir no soro que nos ajuda a perceber se temos ou não ali algum componente bacteriano. Ela não é ótima para dizer que temos, mas é um bocadinho melhor para dizer que não temos. Ou seja, basicamente resumindo, uma procalcitonina acima de 0,25 pode ser infecção bacteriana, ou pode ter ali uma sobreinfecção bacteriana. Uma procalcitonina abaixo de 0,25 raramente é uma infecção bacteriana. E a procalcitonina é boa principalmente para isso, para sabermos que se ela está, por exemplo, 0,1 no doente que está a agravar, realmente nós estamos a ter um agravamento da Covid. Outra coisa que muitas vezes os doentes têm é febre
E reparem aqui, estes 43% referem-se quando o doente entra no hospital, porque a verdade é que durante a estadia no hospital quase todos os doentes vão desenvolver febre. Mialgias e cefaleias são sintomas constitucionais que já são muito bem conhecidos por vocês. E depois a dispneia, reparem, é realmente pouca. Não quer dizer que o doente não esteja a desaturar, ele está a desaturar, não está a perceber que o está. E a diarreia, que também vai aparecendo com uma frequência relativamente alta nos nossos doentes. A anosmia também, um sintoma clássico que algumas pessoas ficam algum tempo com anosmia, mas que apesar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela acaba por passar. Chame só a atenção aqui para os idosos, que tal como o idoso que tem uma ITU e que chega ao serviço de urgência prostrado e não encontramos nada de especial, fazemos no sumário de urina e tem uma ITU a justificar a alteração do estado neurológico, o mesmo tem acontecido em idosos com Covid-19. Idosos que caem em casa, que estão mais prostrados, que têm algum delírio e quando vamos a ver, têm apenas e só uma infecção de Covid-19. Portanto, não esquecer isto, os idosos são realmente mais frágeis e às vezes têm ITUs, têm infecções respiratórias e têm Covid, inclusive, e pode ser a única causa da sua queda ou a única causa de estarem com um estado neurológico um bocadinho diferente do seu habitual. Quanto a complicações, desde logo esta insuficiência respiratória pode escalar de tal modo até ser necessária uma ventilação mais invasiva. Depois as arritmias, insuficiências cardíacas, como vocês sabem, a insuficiência cardíaca pode ser descompensada por uma miríade de fatores, entre eles as infecções e dentro destas o Covid-19. E as complicações tromboembólicas, algo que se tem falado muito porque realmente o Covid é um estado pró-trombótico e podemos ter eventos como o TEP e eventos como o AVC. Portanto, é sempre importante pensar nisto nestes doentes. Às vezes, um doente que está a evoluir relativamente bem na sua Covid e de repente fica hipotenso, fica com uma insuficiência respiratória tremenda, com uma necessidade alta de oxigênio, isto pode ser resultado de um TEP e temos que pesquisá-lo, temos que fazer um angiotaque, temos que tentar perceber se realmente é uma realidade neste doente que agravou desta forma. O síndrome de Guillain-Barré, que está associado a vários vírus e também já foi associado várias vezes ao Covid-19. Depois das crianças, não esquecer a doença de Kawasaki e o síndrome de choque tóxico e, como falámos há bocadinho, é sobre infecções não só bacterianas, mas às vezes o pulmão fica de tal modo danificado que podemos ter mesmo infecções fúngicas em cima, podemos ter as aspergiloses invasivas, isto principalmente nos doentes imunodeprimidos, que já seriam os doentes que mais rapidamente teriam uma infecção fúngica pulmonar. Quanto ao diagnóstico, portanto, chegamos um doente à urgência, estamos na área respiratória e ficamos na dúvida se ele tem ou não Covid-19. Vamos ter que fazer uma série de testes, uma série de análises, uma série de exames de imagem. A nível de análises, fazemos um bocadinho um perfil que já é um perfil global que fazemos para quase tudo quando pedimos análises. Portanto, pedimos o hemograma com forma leucocitária. E o que é que nós vemos nos hemogramas dos doentes com Covid? A maioria vai ter linfopenia e trombocitopenia. Quando fazemos aqui o rácio neutrófilos, linfócitos, reparamos que temos muitos neutrófilos. Isto é sim o mais frequente vermos no hemograma. E depois pedimos uma bioquímica geral. Portanto, a nível de bioquímica, sabemos que o Covid tem atingimento renal. Portanto, podemos ter alguma lesão renal apenas por atingimento, apenas pela infecção. Mas uma outra coisa que é bastante frequente e que temos reparado muito nos nossos doentes é que eles muitas vezes entram com Covid e entram com ureias elevadas. Com ureias elevadas e desidratação. E, muitas vezes, o que nós temos é lesões renais agudas e elevação da creatinina por isto. Ou seja, a ureia está aumentada, está simplesmente a traduzir uma desidratação dos doentes. E a ureia estar aumentada com uma desidratação visível, com uma creatinina aumentada, sabemos o que é que temos que fazer. Vamos ter que dar hidratação àquele doente, temos que aumentar ali o aporte hídrico para tentar resolver aqui este rim.
Depois olhamos para o ionograma e se temos ali alguma lesão renal, se temos ali alguma alteração das trocas, podemos ter, por exemplo, alterações a nível do sódio, alterações a nível de potássio, que também são relativamente frequentes nestes doentes. Olhando para a PCR, regra geral, uma infecção vírica tem PCRs mais baixas, uma infecção bacteriana tem PCRs mais altas. O que é que acontece no Covid? O que normalmente nós vemos é que numa fase inicial temos uma PCR relativamente baixinha e que depois vai aumentando. Mas vai aumentando, reparem, imaginem, ali dos 20 para os 100 miligramas por decilitro. Pronto, isto é assim o mais normal de aumentar. Se tivermos uma PCR de início de 400, se calhar estamos a pensar, ok, isto se calhar é uma co-infecção, se calhar tem aqui mais alguma coisa que me está a escapar. Porque realmente, apesar dela ir aumentando um bocadinho, mesmo sendo só componente vírica, não costuma ir aos 400 nem aos 500. Depois, pedimos um perfil hepático, é outra coisa que também vemos nos doentes Covid, eles têm atingimento hepático, e uma coisa que costuma estar muito elevada nestes doentes é γ-GT. Portanto, reparem, temos atingimento renal, podemos ter a alteração de ionograma, temos PCRs relativamente baixas, mas que podem ir ali até aos 100, e temos atingimento hepático. A DHL também costuma estar bastante elevada e é um marcador de prognóstico, portanto costumamos pedir, quanto maior, à partida pior prognóstico, e também podemos ter, reparem, atingimento cardíaco. É realmente uma infecção que acaba por ter atingimento multissistémico e conseguimos ver nas análises isto mesmo. Com aumento do CK e aumento das troponinas. Claro que entra um doente na urgência com o aumento das troponinas marcado, temos que fazer ECG. Fazer ECG e repetir as troponinas. Temos que ter a certeza que não estamos ali com um doente que está a infartar além do seu Covid. Lembrar sempre que os doentes podem ter mais que uma coisa e temos que descartar e temos sempre que ter a certeza que eles estão seguros e que estamos a fazer tudo o possível para os ajudar. Duas coisas que nos podem ajudar também a fazer marcação do prognóstico, como a DHL, é a ferritina e a IL-6. São análises que inicialmente, mais a nível académico, se iam fazendo com uma frequência relativamente elevada, agora não se fazem tanto, pelo menos a nível inicial, porque temos outras formas também de perceber o prognóstico do doente, nomeadamente a clínica, e ver como é que o doente vai evoluindo, olhar para as suas comorbilidades e perceber o que é que pode correr melhor ou o que é que pode correr menos bem. Além da bioquímica, então, temos o doente à frente, fazemos bioquímica e fazemos hemograma. Outra coisa muito importante que não está aqui e que é algo que é point of care, podemos fazer logo que vemos o doente, é fazer uma gasometria. Porquê? Porque a gasometria nos vai dar várias informações, dentre as quais as mais importantes, o pH, queremos ver se o doente está com alguma alcalose, alguma acidose, tendo em conta que pode ter estes distúrbios do ionograma, pode ter alguma influência no pH. E depois, duas coisas que vamos olhar logo é o CO2 e o O2. O O2 é muito linear. Abaixo de 60 temos insuficiência respiratória. Portanto, daí sabemos que temos que colocar oxigênio naquele doente para o ajudar a respirar melhor, mesmo que ele não se queixe de dispneia, porque irá estar a necessitar. E o CO2, o que é que acontece? Um doente com Covid é um doente que normalmente tem uma frequência respiratória muito elevada. São doentes que vocês olham para eles e eles ou estão com frases entrecortadas ou estão com uma respiração muito ofegante, ou seja, respiram muito rápido e às vezes têm uma respiração de mais de 20 ciclos por minuto. Às vezes, isto é, quase sempre, pelo menos a nível de urgência, vocês veem um doente que realmente está ali com uma frequência respiratória muito elevada. O que é que acontece? Esta frequência respiratória é tão elevada que sempre que ele expira, isto é o natural, sempre que expira sai CO2. Portanto, o nosso CO2 também vai estar em baixo. E podemos ter doentes com CO2 de 20, podemos ter CO2 de 15. E depois, queremos olhar aqui para o HCO3, para os bicarbonatos. Porquê? Porque se nós temos um CO2 a diminuir, está a diminuir a nossa acidose do CO2, portanto, o HCO3, o que vai tentar fazer, vai tentar diminuir para compensar também. O HCO3, bicarbonato, está na dependência do rim. Portanto, se um rim não funciona, não vai conseguir fazer aqui o ajuste do HCO3. Portanto, aqui também na gasometria conseguimos perceber se o rim está a funcionar ou não.
E depois olhar também para os lactados, que nos podem ajudar a perceber também se o doente está a entrar em algum tipo de choque. Normalmente queremos que ele esteja ali abaixo dos 2. Portanto, resumindo, fazemos a gasometria principalmente para ver o O2, a menos que 60 considerarmos que temos uma insuficiência respiratória, é para dar oxigênio àquele doente. Olhamos para a CO2, que é expectável, dada a polipneia, que esteja baixinho. Olhamos para o HCO3, normalmente anda ali entre os 22 e 26, mas se temos pouco CO2, o bicarbonato também vai diminuir para tentar compensar. Se o bicarbonato não está a conseguir diminuir, o rim não está a funcionar direito e se calhar quando virmos as análises vamos ter uma creatinina que vai estar aumentada, vamos ter uma lesão renal aguda. Queremos olhar para o lactato que nos mostra a lesão de órgão. Não queremos lactatos acima de 2. O doente pode estar a precisar de alguma hidratação, pode estar a precisar de alguma terapêutica um bocadinho diferente e os lactatos ajudam-nos também a perceber o estado geral do nosso doente. Portanto, o doente entra na urgência, já fizemos análises, já fizemos gasometria, já colocamos O2. O doente está estável, queremos fazer imagem. Os doentes com Covid queremos perceber como é que estão os pulmões. E podemos fazer o raio-x ou podemos fazer o TAC. O TAC realmente ajuda-nos um bocadinho a ver melhor o parênquima, não é? Porque nos mostra os vários cortes dos pulmões. E o que é que estes doentes com Covid têm? Têm vidro despolido, isto é realmente aquilo que nós vemos mais. E às vezes aparecem consolidações. Lá está, como falei há bocado, na presença de consolidações temos que pensar em pneumonias bacterianas, temos que pensar numa sobreinfecção ali a acontecer. Este vidro despolido normalmente é bilateral e normalmente é uma distribuição periférica. Isto vai explicar o porquê dos doentes ficarem melhor em prone. Já vou falar aqui um bocadinho à frente do que é isto. Podemos ter também outras características, como o espessamento da pleura, como o espessamento dos septos interlobulares, broncogramas e coisas menos comuns, como o crazy paving, o padrão de crazy paving. Portanto, podemos ter raios-x que são relativamente inócuos aqui à esquerda, mas depois fazemos o TAC e vemos que realmente temos um grande atingimento bilateral aqui do parênquima. Reparem ali também um aspecto mais consolidativo, que já se via no raio-x. E depois aqui vê-se muito bem aquele padrão de vidro despolido. Reparem, isto é tudo padrão de vidro despolido e é um atingimento muito importante do pulmão e este senhor ou senhora terá um prognóstico à partida pior só olhando aqui para o atingimento pulmonar. Apesar destes destaques serem muito feios, e vocês certamente já viram muitos destaques, e se calhar já viram destaques ainda pior, e nós vemos todos os dias destaques realmente assustadores, a verdade é que passado 3 meses, pós-resolução da infecção, quando repetimos estes destaques, e há uma série de estudos que estão a ser feitos, inclusive no São João, para reavaliar doentes pós-infecção grave por Covid e com reavaliação imagiológica, vemos que há uma resolução muito importante, até completa em alguns casos, deste atingimento. Isso, pelo menos, é uma boa notícia. Parece que na maior parte dos doentes conseguimos ter ali uma resolução quase completa. Outros ficam com alguma cicatriz pulmonar, alguma fibrose, ali alguma alteração. No entanto, ainda é um bocadinho cedo, ainda vamos ter que ir avaliar mais tarde, e se calhar não aos 3 meses, mas aos 6 ou 1 ano, para perceber qual é a evolução imagiológica disto. Porque se calhar até conseguimos ter pulmões que vão voltar à sua normalidade. Quanto ao diagnóstico, portanto, o diagnóstico aqui tem mudado um bocadinho, tem havido muita controvérsia sobre o que é bom, o que é que não é. Assim de base, aquilo que nós fazemos e que temos feito desde o início é PCR do eixo dado nasofaríngeo. É aquele teste chato, põe-se no nariz e depois vai à máquina e vemos os resultados. O que é que eu vos falei há bocado? Falei-vos daquela situação em que os doentes ficavam com PCRs positivas durante 2-3 meses. Isso ainda pode acontecer. Porque nós temos um bocadinho de material do vírus no organismo e o que a máquina nos faz é vai multiplicar aquilo várias vezes para encontrar e depois aparecer lá no visor ou aparecer na máquina que o teste é positivo. O que é que nós podemos fazer para contrariar isto? Nós conseguimos contar o número de vezes que temos que repetir a amostra.
para aparecer na máquina. Ou seja, qual é que é o limite no São João? Isto varia de laboratório para laboratório, mas tentando explicar um bocadinho. Isto chamam-se CTs, que são os ciclos de replicação efetuados. Considera-se no laboratório de São João que um CT abaixo de 35 é igual a infecção ativa. Então, trocando isto por miúdos, basicamente, se temos ali uma amostra de secreções ou um exudado nasofaríngeo e precisamos replicar aquilo menos que 35 vezes, quer dizer que, à partida, temos uma grande amostra vírica inicial, porque só precisamos replicar até 35 vezes para ela ser visível. Agora reparem, se temos um doente que já teve infecção há um mês e ainda tem um bocadinho de vírus ali no organismo, se temos que replicar aquilo, por exemplo, 50 vezes, tem um CT de 50, é um CT alto, o que quer dizer que o doente já não vai infectar ninguém. Aquilo é basicamente uma replicação de algo que está lá em limpeza, digamos assim, mas que já não presta qualquer perigo para o indivíduo ou para as pessoas que o rodeiam. Portanto, a PCR é boa, mas está-nos agora a criar alguns problemas, porque às vezes vêm doentes que já tiveram critérios de alta, tiveram Covid há um mês e que ainda têm PCR normal. Isso é expectável e não há mal nenhum. Como é que podemos contornar aqui um bocadinho a situação? Portanto, temos um doente, a situação que eu vos falei. Teve Covid há um mês atrás. Ok. Teve alta. Ok. Vem ao hospital por outra clínica qualquer. Imaginem que vem ao hospital por uma pielonefrite e faz o teste para ser internado. E o teste PCR vem positivo. Certo, mas o doente nem sequer tem clínica respiratória e já teve infecção. O que é que podemos fazer neste caso? Podemos fazer o antigênio. Porque o que sabemos sobre o antigênio é que ele é muito bom para detectar fase aguda. Ele vai-nos aparecer na fase aguda. Qual é que é o único problema do antigênio? É que ele aparece na fase aguda, mas há um período de tempo muito pequeno em que a fase em que o doente adquire a infecção e a fase em que o doente fica capaz de infectar outros, em que ele vai ser negativo. Isto é numa fase muito inicial. Portanto, temos que juntar as duas coisas. No doente que eu vos dei o exemplo, que tem clínica de pielonefrite, que já teve infecção há um mês e que tem antigênio negativo, é para internar assim, é para internar sem ser Covid. Agora, se temos um doente que vem com uma clínica de tosse e tem um antigênio negativo, se calhar está só numa fase muito inicial e ainda não teve tempo para desenvolver o Covid. Temos sempre que olhar para tudo e tentar juntar aqui todos estes testes. O que se sabe também do antigênio é que ele previamente se considerava que era pouco sensível, mas ele atualmente já tem sensibilidades acima dos 90%. O problema é mesmo aquela fase inicial onde podemos perder doentes que estejam numa fase muito inicial de doença e o antigênio ainda seja negativo. E depois as sorologias, que são basicamente o IgG e a IgM. Isto é universal a todas as infecções. Como sabem, o IgM, infecção aguda, IgG, infecção crónica, também nos ajuda a perceber se esta PCR tem a ver com um doente que já teve IgG, que já teve infecção, portanto tem uma IgG positiva e uma IgM negativa porque já não está a infectar ninguém. Portanto, isto basicamente dá para jogar um bocadinho com tudo isto, saber que a PCR é muito boa, mas que pode ficar positiva durante muito tempo. Saber que o antigênio também é muito bom, mas para detectar uma doença aguda, mas pode não detectar aqueles primeiros dias de doença. Aqui faz um bocadinho de paralelismo com a ELISA ou Western blot no HIV, onde temos aquele período de janela no início da infecção, onde não vamos detectar nada, mas o doente já está infectado e já pode transmitir a sua doença. Depois temos as serologias muito universais, com a sua IgM e a sua IgG, sendo que IgM é marcador de fase aguda e IgG é marcador de infecção passada. Quanto ao tratamento, é daquelas coisas que mais têm mudado nas infecções por Covid. Assim, base. O que é que precisamos de saber? Uma infecção por Covid é uma infecção respiratória que, acima de tudo, precisa de medidas gerais. O doente está com febre, é para dar antipiréticos. O doente está com alguma dificuldade respiratória, está ali com
com muita tosse, até com expectoração. Podemos dar broncodilatadores a ajudar aqui a abrir um bocadinho os pulmões e ajudar a melhorar a sua sintomatologia. Temos um doente à nossa frente que está desidratado, é para dar fluidos, é para hidratá-lo. E depois, acima de tudo, O2, ok? É o pilar, é realmente o pilar do tratamento de Covid-19. São doentes que desaturam, são doentes que precisam de O2 cada vez em quantidades maiores. Começamos, por exemplo, com uma cânula nasal, depois colocamos uma máscara, uma ventimask, podem precisar de uma máscara de alto débito e depois a ventilação não invasiva. Podemos ter que pôr BiPAP, CPAP, há uma série de opções, OptiFlow, e podemos chegar a um ponto tal que temos que sedar o doente e temos que dar ventilação invasiva. Okay? O O2 é sempre realmente o pilar, é aquilo que é mesmo necessário nestes doentes e que os vai ajudar muitas vezes a dar a volta, porque vai ajudar a dar ali um bocadinho de O2 até eles conseguirem começar a melhorar toda aquela inflamação pulmonar que têm e começarem a limpar os pulmões. O que eu vos falei há bocado do prono e do autoprono, o que é isto? Isto basicamente é colocar os doentes de barriga para baixo. Porquê? Porque quando os colocamos de barriga para baixo, conseguimos ventilar melhor as pressões mais centrais do pulmão. E lembrem-se que aquele padrão típico de Covid é o padrão de vidro despolido que afeta os contornos, principalmente os contornos dos pulmões. Portanto, a parte central está livre. Se nós conseguimos ventilar melhor a parte central, conseguimos que eles comecem a respirar um bocadinho melhor. E às vezes é a diferença entre termos rácios de 100 com doente de barriga para cima e rácios de 200 com um doente com barriga para baixo. Pode fazer muita diferença. Agora, o que é importante no prono e no autoprono? Mais que 16 horas diárias. Assim mais ou menos. Portanto, no autoprono, basicamente dizemos ao doente para se colocar a barriga para baixo. É ele próprio que faz esta atitude terapêutica. Quanto a tratamento médico, aquilo que está mais preconizado, aquilo que realmente nos tem mostrado eficácia é a dexametasona, ok? E é isso que nós damos aos nossos doentes. Se damos a todos, não. Não é para dar a todos, é para dar aos doentes que têm insuficiência respiratória. Portanto, são 6 mg dia, e reparem que 6 mg pode parecer pouco, mas se convertermos isto para prednisolona chega quase ali aos 40, ou seja, isto é uma dose elevadíssima. Pronto, só que como é a dexametasona parece um bocadinho menos, isto só tem a ver com a conversão. Quanto tempo é que damos? Damos enquanto o doente se mantiver com insuficiência respiratória ou enquanto o doente se mantiver internado até, normalmente, 10 dias. Em alguns doentes podemos achar que realmente tem algum benefício esticar aqui um bocadinho, mas normalmente vamos ali até aos 10 dias. O que a dexametasona faz muito, e isto até pode ser uma coisa que perguntem para juntar um bocadinho infeto e ali endócrino, é que a dexametasona descontrola por completo as glicemias. E temos doentes a quem começamos a dexametasona e de repente temos glicemias de 300, 400 e fica muito difícil controlá-las. Não é um motivo para parar a dexa, temos é que começar a fazer ali um ajuste um bocadinho mais atento e mais em cima da insulina. De resto, muitas terapêuticas se tentaram, já se tentou o ritonavir, já se tentou o lopinavir, o tocilizumab com anti-IL-6, a hidroxicloroquina, já se fez imensa coisa. Nada tem mostrado grande benefício. Mesmo o remdesivir é pouco utilizado. O que é que nós fazemos? Temos um doente que realmente está muito mal, está nos intensivos, não melhora com nada, até podemos tentar dar-lhe remdesivir, mas até agora não tem mostrado assim grande eficácia. Portanto, o que damos principalmente é a nossa dexametasona, isso sim é muito importante. E depois a enoxaparina. Falou-se muito em dar grandes doses de enoxaparina, porque se o Covid é um estado protrombótico e a enoxaparina previne as tromboses, se calhar podia-se dar assim uma grande dose de enoxaparina, mas também não está indicado. Devemos dar a dose profilática que damos nos doentes internados acamados, nos doentes que não têm grande mobilidade. É essa dose que é para dar, é a dose profilática em doente internado, não é para estar aqui com grandes aventuras. Se bem que existem ensaios onde estão a dar doses maiores de enoxaparina, assim como existem ensaios ainda onde estão a tentar ver a eficácia do tocilizumab ou novas terapêuticas que aparecem.
de momento, se procurarem, está-se a testar quase tudo para o vírus. Quanto à imunidade, há muita dúvida sobre como é que a imunidade funciona, se ficamos imunes, em que quantidade e durante quanto tempo, e ainda não há assim respostas muito certas. O que se sabe é que temos tanto uma resposta humoral como uma resposta celular. Sabemos que criamos um anticorpo contra aquela proteína na superfície, que é a proteína spike, contra a proteína S. Não sabemos ao certo se todos os indivíduos que adquirem infecção ficam com uma imunidade robusta, e o que se sabe, o que se pensa, é que indivíduos com uma infecção pior, indivíduos que, por exemplo, precisem de estar nos intensivos ou precisem de estar internados, ficam com uma imunidade um bocadinho melhor do que um indivíduo que esteve assintomático durante toda a sua infecção. Quanto tempo? Fala-se nos 6 meses, alguns autores vão até 1 ano, em que se considera que o indivíduo terá alguma imunidade. Assim, o mais pessimista que se considera é que pelo menos 3 meses as pessoas estarão minimamente com uma mínima segurança. Estarão durante 3 meses asseguradas ali que não terão uma reinfecção. Por isso é que os doentes que, imagina, fazem hemodiálise e que neste momento já estão a fazer vacinas, se já tiveram uma infecção por Covid previamente, estamos a vaciná-los se essa infecção foi há mais de 3 meses. Consideramos que já não têm tanta imunidade e que vão beneficiar na mesma do plano de vacinação. Como disse, maior resposta nos mais sintomáticos. E depois há aqui uma dúvida que é, nós muitas vezes vamos procurar o anticorpo para documentar aqui a imunidade do indivíduo. Mas será que a ausência do anticorpo implica a ausência de imunidade? É uma questão que ainda não se sabe muito bem. Porque, por exemplo, se olharmos para a hepatite B, e vocês vão ver isso, por exemplo, no ano comum, que vão fazer o anticorpo para ver se aquela defesa que vocês tiveram por serem vacinados ainda lá está, e alguns de vocês vão ter um anticorpo negativo. Isso quer dizer que não estão protegidos para a hepatite B? Não. Porquê? Porque o anticorpo, estamos a olhar para a resposta aos linfócitos B, mas os linfócitos T também têm alguma influência, os linfócitos de sistema de memória, ou seja, eles também criam imunidade, só que nós não conseguimos ver a imunidade dos linfócitos T quando fazemos o anticorpo. Portanto, o que é que se pensa aqui no Covid? É que podemos já não ter anticorpo para o Covid, mas se formos infectados pelo Covid, aqui os linfócitos de sistema de memória vão se lembrar, vão estar lá e vão recomeçar todo o processo de resposta à infecção. Portanto, ainda muitas dúvidas sobre o que é que temos a nível de imunidade nesta infecção. Quanto à vacinação, também há imensas vacinas aqui em curso e a serem construídas. Temos as tradicionais, que são as inativas e as atenuadas. Temos aquelas vacinas de introdução recente, recombinantes e vetores. E temos as novas vacinações, que é um dos motivos que algumas pessoas têm algum receio aqui da vacina, porque é realmente um método novo. É com a ARN e com a ADN. São as vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna. De qualquer maneira, são vacinações novas, mas que não são de todo vacinações preocupantes até à data. O que é que tem acontecido? Isto desde o início das vacinas, há sempre muito medo à volta das mesmas. Há sempre o receio de estarmos a colocar, por exemplo, uma vacina inativa e estarmos de repente com o vírus ativo no corpo, que também não irá acontecer. Isto tem sido uma coisa que as pessoas têm tido algum medo durante todas as décadas que já passaram. A verdade é que até à data não há nenhum estudo que mostre que as vacinas possam ser realmente más. As vacinas são boas e ajudaram-nos a ultrapassar grandes problemáticas a nível mundial. Pronto, passando assim esta partezinha, conservação das vacinas tem sido uma coisa mais chata de controlar, mas tem sido possível. A Pfizer realmente precisa de temperaturas muito negativas. Tem anticorpos anti-spike, aquela proteína que falámos inicialmente. Eficácia é ótima, anda ali à volta dos 94% a 95%. São necessárias 2 doses, separadas entre 3 e 4 semanas. E, mais uma vez, quanto tempo dura a imunidade não se sabe. Eficácia contra as novas variantes
têm-se mostrado eficazes contra as variantes. Ficamos sem saber se aparecer aqui uma nova variante um bocado diferente, se elas vão ter alguma eficácia. Isso é realmente a coisa mais assustadora. E depois os efeitos adversos. Segundo, há um ensaio assim, logo no início da vacinação, em que comparava os efeitos da segunda dose aos efeitos da ressaca. Pronto, é pensar que este ano não há ressaca, já há só o efeito da segunda dose da vacina. Sim, mas pronto, fora de brincadeiras, o que é que acontece? A vacina normalmente é inócua. A primeira dose, a maior parte das pessoas, mesmo com quem eu tenho falado, toleram muito bem. Ficou com o braço dorido, mas é uma coisa realmente banal a nível de vacinas. Na segunda dose, há quem fique com mialgias, com cefaleias, pode até fazer algum pico febril, mas normalmente quando fica assim mal, dura um dia e no dia a seguir está bem. Pronto, isto depende de pessoa para pessoa. Então acho que até tive sorte na segunda dose, quase nem a senti, também não tive efeitos secundários. Pronto, aparecendo, eles duram um dia, é tranquilizar. Se vos aparecer um doente que fez a segunda dose e está assustado e porque está mal, tranquilizar que aquilo vai passar, é um dia, pronto, e depois fica tudo bem. Este efeito adverso da segunda dose é principalmente nos doentes com mais de 55 e 65 anos. Chamo aqui só mais uma vez a atenção que nos ensaios clínicos não foram incluídos indivíduos, neste caso crianças e adolescentes até aos 16 anos, não foram incluídas grávidas e não foram incluídos imunodeprimidos. Portanto, para já não se está a vacinar as crianças, mas também a verdade é que temos outros grupos prioritários para vacinar agora. Eventualmente no futuro poder-se-á pensar ou não se faz sentido vacinar crianças. Depois nas grávidas, a CDC, que é o Center for Diseases and Control, não diz que não se pode vacinar grávidas. O que eles sugerem é que se tente não vacinar no primeiro trimestre ou que se tente não vacinar se a mulher está a pensar em engravidar nesses 3 meses. E depois de imunodeprimidos, não se fizeram estudos, mas o que é que se sabe? Estes doentes podem ser vacinados. Qual é que é a diferença? Sendo imunodeprimidos e sendo a resposta da vacina uma resposta imunológica de criação de imunidade, se é um doente imunodeprimido, é expectável que não consiga criar tanta resposta como seria expectável na vacina. Ou seja, se cá vai ficar protegido, mas não tanto como o indivíduo consiga criar a sua resposta toda direitinha. No entanto, são doentes que é na mesma para proteger, é na mesma para vaciná-los. Agora, fazendo aqui um bocadinho 2 questões, e isto fazendo aqui a ponte também para as aulas da APNA. Nas aulas da APNA, a ideia é nós irmos falando, ok? Irmos comunicando, ir falando com vocês para conseguirmos ter aqui uma interação e a meio de cada tema vamos dando aqui questões para discutirmos as questões em conjunto e será uma aula realmente mais interativa e que vos dê assim mais gosto também de ouvir. Portanto, assim, um exemplo de questão. Temos um homem de 56 anos que recorre ao serviço de urgência por um quadro de 3 dias de febre, 39 graus, e tosse sem expectoração. Refere dispneia com início hoje. Dando-se antes a destacar, tem hipertensão e diabetes tipo 2 sob metformina. Apresenta frequência respiratória de 20, saturação de 93 e tensões de 135/76. Vive com um filho de 20 anos que teve há dias um quadro gripal. Tendo em conta a atual pandemia, suspeita de uma infecção por SARS-CoV-2. Portanto, qual seria o exame diagnóstico de eleição para confirmar a sua suspeita? Então, temos uma PCR por Saragatoa nasofaríngea, temos uma cultura de expectoração, PCR no soro e antigenúrias. Esta aqui era uma pergunta bastante linear. Portanto, suspeitamos de doença por SARS-CoV-2 num doente de 56 anos, com fatores de risco, hipertenso e diabético, que está com febre, com uma tosse seca, dispneia e que, reparem, a frequência respiratória até não está péssima, está ali no limite superior, saturação não está ótima, mas também não está péssima, está ali nos 93, se calhar punhamos ali uma cânula nasal a 1 litro, 2 litros e reavaliávamos e até fazíamos uma gasometria. É hemodinamicamente estável. Portanto, neste doente que está com clínica claramente respiratória, que não temos menção a nenhum teste prévio, não temos menção a nenhuma infecção prévia, a primeira coisa é mesmo esta Saragatoa nasofaríngea e fazermos a PCR. É um caso assim muito linear.
E depois, olhando para uma mulher de 89 anos que é trazida pelo lar ao serviço de urgência por prostração. É uma doente totalmente dependente que não consegue fornecer história. Tanto sendo a destacar, teve um AVC em 2015, tem hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, ou seja, tem aqui o fator metabólico todo junto, e tem uma doença de Parkinson. Ao exame físico, tem uma tensão arterial 101,56, ok, baixita, frequência cardíaca 106, saturação 85 e uma temperatura 39,7. Esta temperatura por si já nos explica a doente estar ali a taquicardizar. Normalmente nestes doentes vocês dão paracetamol e passado um pouco vão ver as frequências e já está ali nos 90. Portanto, qual das seguintes atitudes é mais correta? Fazer um sumário de urina, fazer uma gasometria e pôr oxigênio, dar paracetamol e reavaliar posteriormente, iniciar hidratação endovenosa ou pedir de emergência ataque tórax. O que é aqui importante? O que é mais correto assim logo? Olhamos para a doente e temos logo que fazer. Reparem, ela tem um oxigênio de 85% em ar ambiente. É péssimo, temos que tratar isto. Portanto, assim que a vemos, é para fazer uma gasometria e para pôr oxigênio nesta senhora. Claro que, reparem, ela está com febre. Nós vamos dar paracetamol e vamos reavaliar posteriormente. Mas não podemos dar o paracetamol e esperar algum tempo e depois olhar para ela. Nós temos que abordar aqui esta desaturação de uma forma rápida e imediata. Se calhar a senhora até está a desaturar um bocadinho porque também está em pico febril. Mas não podemos assumir só isto e deixar a senhora com alguma hipóxia no entretanto. Fazer um sumário de urina. Sempre importante nestes doentes e é quase o que nós chamamos as traqueocistites, que basicamente é comum nos doentes mais idosos muitas vezes terem infecções respiratórias e depois também terem infecções urinárias. Portanto, sim, até fariam um sumário de urina, mas não era uma coisa imediata, uma coisa urgente, até porque, reparem, nós temos a prostração, temos febre e temos saturação, mas depois não temos história nenhuma. E iniciar a hidratação endovenosa, neste momento também não nos parece algo que seja urgente. Temos umas tensões que até estão favoráveis. Claro que se tivéssemos ali uma sistólica abaixo de 80, se calhar começava logo uma hidratação a ver se conseguia corrigir isto. Até podia fazer um fluid challenge. É aqui um bocadinho do tema da sepsis dessa aula. E depois pedir de emergência de ataque, também não seria assim uma coisa para fazer logo. E também era discutível fazer ou não. Ou seja, pedir dedímeros. Os dedímeros, como vimos antes, é um marcador de prognóstico. Portanto, podíamos pedi-los, assim como podíamos pedir uma IL-6, uma DHL, uma ferritina, para ver o prognóstico. Já sabemos que o COVID é um estado protrombótico, portanto, os dedímeros, à partida, vão estar também elevados. Mas o angioataque nesta senhora, eu não suspeito à partida de um TEP. Não está hipotensa, em princípio, não sabemos quais são as tensões base dela, mas não parece. Tem uma desaturação, mas que pode ser simplesmente em contexto de infecção, até porque temos 39,7 e, tendo em conta toda a pandemia, pode ser simplesmente um Covid. Nesta senhora, de qualquer maneira, depois de fazer com que ela ficasse estável, ficar com o oxigênio ali direitinho, ia querer fazer um exame de imagem, ia querer olhar para os pulmões dela e perceber realmente se era uma imagem compatível com Covid ou não, e até que ponto os pulmões estavam afetados, também para perceber depois um bocadinho a evolução da mesma. Claro que ia ter que fazer o teste. Mais uma vez, uma senhora com clínica respiratória, entre aspas, ou seja, tem a desaturação, pronto, a clínica, nós com ela só temos a prostração, mas tem a desaturação e também não tem nenhuma menção de infecção recente, portanto era para fazer a PCR e para fazer a Saragatoa e ver se tinha infecção ou não, e se fosse positivo considerávamos infecção ativa. Pronto, e basicamente isto foi uma reflexão um bocadinho sobre o que é que sabemos de Covid até agora. É isso que tentamos fazer também nas aulas, tentar-vos falar um bocadinho sobre o que é que tem mudado durante todo este período e pronto, espero que tenha sido útil, que tenham gostado e é isso, pronto, mantenham-se seguros e tchau, tchau!